Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Amados, eu quero hoje, 18, né? Quinta-feira, mais uma vez uma quinta-feira diferente, uma quinta-feira ensolarada, deu uma chuvinha ontem, noite, mas voltou ao normal, o calor, né? Bem, o Espírito Santo de Deus ontem, eu estava lendo uma palavra ontem, e até hoje, até agora, eu estou com essa palavra na minha mente, na minha cabeça aqui, coração, pulsando, para que eu possa falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para fazer essa reflexão curta e pequena a respeito da, das pessoas que estão muitas vezes na igreja, às vezes até como liderança, não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, mas está na liderança, está ali no meio daquele, fazendo a obra de Deus, muitas vezes fazendo a obra de Deus de maneira lapsa, de maneira de todo jeito, qualquer jeito. Muita gente, até às vezes, criando situações que embaraçam até mesmo aquelas outras pessoas que ali se encontram. Mas quando isso acontece, Deus colocou no meu coração para dizer que Deus já está levantando outras pessoas para mudar, levantar outras pessoas para que aquilo que está errado venha voltar a ser corretamente. E às vezes a gente não dá tempo ao tempo para que isso venha acontecer, para que isso venha realmente se realizar. Aí muitas vezes nós nos apressamos e tomamos decisões rápidas, achando que Deus não está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes nós achamos que Deus não está vendo, mas o momento é que Deus sim está vendo. Mas só que Ele está preparando alguém para colocar naquele lugar. Mas as pessoas não entendem isso, por quê? Porque não conseguem enxergar como é feito a obra de Deus. Bem, então, para isso eu vou trazer para vocês uma mensagem, reflexão em cima de um texto, que você vai entender o que eu estou falando e você vai compreender. E se você compreender, se você achar que não é dessa forma, vem aqui embaixo e comente. Mas antes de vir aqui embaixo, vem aqui, ó, vem aqui, tem um nomezinho vermelho, inscreva-se. Vai lá, se inscreva nesse canal, ative o sininho, curta. Principalmente quando você curte, você dá um like, você me ajuda muito. Ajuda muito esse canal, só em você curtir, principalmente você que está inscrito. E você que está entrando agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, desde já eu te agradeço, te desejo um ótimo dia, uma ótima semana ainda, tá? E conto com a sua inscrição aqui, ó, bem aqui, é de graça. Você se inscreve no canal, dá uma curtida, ativa o sininho, tá? Você ativa o sininho e comenta para participar de um sorteio de um livro que vai chegar na sua casa de graça. Você não vai pagar nada, você vai ser sorteado e vou enviar para você, tá certo? Então vem aqui, ó, vem aqui, tem o nomezinho vermelho, inscreva-se, dá um clique ali, se inscreve, ativa o sininho, dá uma curtida e comenta aqui embaixo. Bem, o texto bíblico que eu vou usar para esse tema de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Preste atenção nesse texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Achou? Então vem comigo. Diz assim, eu vou ler só esse texto, porque esse texto você pode depois ler todo. Né? Até porque você acha que você já conhece já esse texto. Mas diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Não, 3. Todos os anos, esse homem subia da sua casa, da sua cidade, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló, aonde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, serviam como sacerdotes do Senhor. Eu vou falar sobre esse texto, por isso que eu vou repetir. Calma, você vai prestar atenção no que eu estou lendo. Todos os anos,
esse homem subia, certo? Da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor, o exército, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. Eu quero falar justamente isso aqui, de Ofni e Finéias. Você percebeu que havia aqui, antes você percebeu que aqui desse texto aqui, certo? Havia um homem de Ramataí, né? Da região de Efraim, chamado Eucana. Eucana, ele tinha 2 esposas, né? Penina e Ana. E Eucana descia todo ano para sacrificar o Senhor. Mas eu não quero falar vamos dizer assim, da esterilidade de Ana, não. Eu quero falar de algo muito mais profundo, que talvez você não tenha percebido ainda, você que está aqui, que fala que ele descia, mas a sua esposa, para sacrificar a Deus. E quem era o sacerdote? Era os filhos de Eli, naquele lugar. Não era Eli, eram os filhos de Eli. E, amados, e ali ele descia para sacrificar, para adorar a Deus, e o sacerdote que recebia a seu sacrifício eram 2 pessoas que estavam dentro do tabernáculo, cuidando das coisas de Deus, assumindo um papel de suma importância, que era ser sacerdote, que era cuidar da parte espiritual do povo de Deus. Era eles que tinham a autoridade sobre ali aquele povo que ele se encontrava, a qual ele estava à frente. Quem? Os 2 filhos dele. Mas, vem comigo, preste atenção. Nesse texto, você percebe que Ana ainda não estava grávida. Ainda não estava grávida. Ela ainda estava tentando. Ela tinha um desejo muito grande de ter um filho. Mas algo estava errado. Tinha alguma coisa errada ali. Tinha alguma coisa que precisava ser consertada. Mas que ninguém, ser humano, ninguém ali tinha autoridade para fazer o que ia ser feito. Porque veja bem, olha só, quando diz assim, Ana, certo? Ana no capítulo 2 diz, então Ana orou, coração exulta ao Senhor e minha força está exaltada por causa do Senhor. E a minha boca se ri meus inimigos, pois me alegro na sua salvação. Aqui é o canto de Ana, quando ela teve Samuel. Mas veja bem, olha irmãos, estava havendo algo errado dentro do tabernáculo. Estava alguma coisa errada dentro da casa de Deus. Como eu digo sempre, que está em Efésios, Deus, ele é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Quem manda na igreja é Deus. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Irmão, quem manda nesse mover de Deus, da igreja, do crescimento, do que é para fazer, do que é para acontecer, é Deus. Então, você percebe aqui, a qual tinha 2 sacerdotes, acho que você já está sabendo, não quero chegar do que eu estou falando, tinha 2 sacerdotes que estavam representando Deus naquele momento. Era Deus que ele representava. Porque eles estavam ali representando dos 2 o Espírito, Deus Todo-Poderoso, onde ele recebia as ofertas e tinha o poder de oração, de perdoar os pecados daquele povo através de Deus. Mas vem comigo, veja só. No capítulo 2, versículo 2, diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com o Senhor. Você percebeu os textos que eu acabei de ler? Eles eram sacerdotes.
Eles eram sacerdotes. Eles eram os homens que Eli escolheu, que Deus aprovou, para servir a Deus no templo. Mas com o passar do tempo, eu não acredito que eles já eram assim, do versículo 12, do capítulo 2. Eu acho que quando ele começou, ele tinha um verdadeiro amor. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles se deixaram levar pelos erros. Porque quando chega aqui, diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desse sacerdote era com o povo. Era o seguinte, quando alguém oferecia o sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo e 3 dentes. E colocava e tirava o melhor, que era o melhor para Deus, ele tirava o melhor para si. Irmão, nós não podemos nos dar o pior para Deus. Você está entendendo por que Deus dizia que ele era ímpio? Porque ele não dava o melhor para Deus. Ele ficava com o melhor de Deus. Você está entendendo? Porque o que Deus quer de mim e de você é que você se dê o melhor para Ele. E não você receba, queira o melhor para si. Qual é o seu melhor para Deus? Então aqui, as pessoas, como diz aqui, ó, as pessoas, eles colocavam na vasilha, versículo 14, eles colocavam na vasilha ou num tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procedia com todos os Israel que iam para Siló. E antes de queimar a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para o sacerdote assar, pois receberá de ti carne cozida, não mais crua. Se o homem lhe respondia, deixa a gordura queimar primeiro, depois toma, quando desejarem, ele dizia, tu me darás agora, do contrário, eu tomarei a força. Você percebe como estavam os filhos de Eli? Muitas vezes, irmão, percebe como aquela liderança, aqueles líderes, muitas vezes estão fazendo o seu pior para Deus. Mas Deus tem olhado isso. Enquanto Ana estava atrás de um filho, Deus estava atrás de um substituto. Para quem? Para Finéia e Ofni. Então, Deus já estava procurando alguém para substituir aqueles dois. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece assim em vão. Deus está preparando algo novo para mim e para você. Tudo que está acontecendo é porque Deus está preparando algo diferente para mim e para você. Deus está fazendo algo diferente na nação e no mundo. Porque nós acreditamos que nada acontece por acaso. Quando esses homens estavam aqui tramando, fazendo o seu pior para Deus, Deus já estava trabalhando para fazer a mudança a qual eles nunca imaginavam que ia acontecer. Mas Deus não tirou eles dali de imediato. Não. Eles pagaram o preço. Não só eles, como Eli. Eli pagou o preço porque sabia da situação e não tomou decisão nenhuma. Muitas vezes nós sabemos do que devemos fazer e não fazemos. Às vezes nós sabemos que temos que fazer, temos que realizar e não realizamos para Deus. Aí Deus levanta outro, Deus prepara outro para botar no seu lugar, para botar você de escanteio e você pagar o preço por algo que você deixou e está deixando de fazer. Então tenha cuidado, porque você pode pensar que está tudo bem com você, porque você continua fazendo a obra de Deus relaxadamente e que nada vai acontecer na sua vida. Deus já pode estar preparando alguém para te substituir, alguém para tomar o teu lugar. E aí esse alguém vai vir e tomar o seu lugar. E Deus vai colocar outra pessoa para tomar conta daquilo que era para você tomar conta. Então muitas vezes nós precisamos entender isso. Precisamos que o que aconteceu com Ofni e Finéia. Então se eu e você, nós não entendemos isso, como é que nós vamos entender o que vai estar acontecendo? Quando Deus levantou Samuel, eles não imaginavam.
Por que ele não imaginava? Porque Samuel estava ali, certo? A casa de Eli já sendo preparado para substituir os próprios filhos dele. E Eli nem imaginava também isso. Porque Deus falou diretamente com Samuel, não falou com Eli. Entendeu? Então Samuel foi levantado dentro da casa de Eli, aprendeu com Eli, mas não aprendeu as coisas erradas, aprendeu as coisas boas. A como deveria ser um sacerdote, como deveria ser um homem de Deus, como deveria ser aquela pessoa que iria cuidar das coisas de Deus. Amados, quando eu li esse texto, eu muito me preocupou, porque o que nós vemos ultimamente é pessoas relaxadas, pessoas que fazem a obra de qualquer jeito, pessoas que fazem a obra de qualquer maneira, e isso é preocupante. Eli não se preocupou com isso, apesar de muitas pessoas reclamar a ele, mas a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu com Eli. Eli morreu, seus filhos morreram, a glória do Senhor foi embora, que foi a arca. Não veja a perca de tudo isso. Eli pagou um preço alto, os filhos pagaram um preço alto pela sua rebeldia, pelo seu mau tratamento com o tabernáculo, pelo seu mau comportamento no tabernáculo. Eles simplesmente, Deus tirou eles e tirou ele daquele lugar e colocou um que Deus já estava preparando. Eles não sabiam, mas Deus sabia de tudo. Deus sabe de tudo. Eu não sei se você nesta manhã está entendendo essa mensagem, que é pequena. Eu vou estar pregando essa mensagem na minha igreja. Essa mensagem eu vou pregar na minha igreja, na igreja a qual Deus me colocou, e eu tento fazer o melhor. Vou estar pregando ela lá, mas isso aqui só é introdução, só uma reflexão a respeito desse assunto, que eu quero dizer para você: tenha cuidado, faça a obra da melhor forma possível, faça a obra da melhor maneira possível, que possa ser que Deus esteja levantando outra pessoa para colocar no seu lugar. Você pode dizer assim: ah, pastor, para mim tanto faz. Não, porque não é somente isso. Quando Deus tira você daquele lugar, ele simplesmente te coloca em outro lugar e você vai pagar um preço alto por aquilo que você deixou de fazer, tá bem? Então que Deus abençoe você, tenha um bom dia e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Amados, eu quero hoje, 18, quinta-feira, mais uma vez uma quinta-feira diferente, uma quinta-feira ensolarada, deu uma chuvinha ontem, noite, mas voltou ao normal, o calor, né? Bem, o Espírito Santo de Deus ontem, eu estava lendo uma palavra ontem, e até hoje, até agora, eu estou com essa palavra na minha mente, na minha cabeça aqui, coração, pulsando, para que eu possa falar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, para fazer essa reflexão curta e pequena a respeito das pessoas que estão muitas vezes na igreja, às vezes até como liderança, não importa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, mas está na liderança, está ali no meio daquele, fazendo a obra de Deus, muitas vezes fazendo a obra de Deus de maneira lapsa, de maneira de todo jeito, qualquer jeito, muita gente até às vezes criando situações que embaraçam até mesmo aquelas outras pessoas que ali se encontram. Mas quando isso acontece, Deus colocou no meu coração para dizer que Deus já está levantando outras pessoas para mudar, levantar outras pessoas para que aquilo que está errado venha voltar a ser corretamente. E às vezes a gente não dá tempo ao tempo para que isso venha acontecer, para que isso venha realmente se realizar. Aí muitas vezes nós nos apressamos e tomamos decisões rápidas, achando que Deus não está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes nós achamos que Deus não está vendo, mas o momento é que Deus sim está vendo, mas só que Ele está preparando alguém para colocar naquele lugar.
Mas as pessoas não entendem isso porque não conseguem enxergar como é feito a obra de Deus. Bem, então, para isso eu vou trazer para vocês uma mensagem, reflexão em cima de um texto, que você vai entender o que eu estou falando e você vai compreender. E se você compreender, se você achar que não é dessa forma, vem aqui embaixo e comente. Mas antes de vir aqui embaixo, vem aqui, ó, vem aqui, tem um nomezinho vermelho, inscreva-se. Vai lá, se inscreva nesse canal, ative o sininho, curta. Principalmente quando você curte, você dá um like, você me ajuda muito. Ajuda muito esse canal, só em você curtir, principalmente você que está inscrito. E você que está entrando agora, está vendo esse vídeo pela primeira vez, desde já eu te agradeço, te desejo um ótimo dia, uma ótima semana ainda, tá? E conto com a sua inscrição aqui, ó, bem aqui, é de graça. Você se inscreve no canal, dá uma curtida, ativa o sininho, tá? Você ativa o sininho e comenta para participar de um sorteio de um livro que vai chegar na sua casa de graça. Você não vai pagar nada, você vai ser sorteado e vou enviar para você, tá certo? Então vem aqui, ó, vem aqui, tem um nomezinho vermelho, inscreva-se, dá um clique ali, se inscreve, ativa o sininho, dá uma curtida e comenta aqui embaixo. Bem, o texto bíblico que eu vou usar para esse tema de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Preste atenção nesse texto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Achou? Então vem comigo. Diz assim, eu vou ler só esse texto, porque esse texto você pode depois ler todo. Né? Até porque você acha que você já conhece já esse texto. Mas diz assim, no capítulo 1, versículo 3. Não, 3. Todos os anos, esse homem subia da sua casa, da sua cidade, para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos, em Siló, aonde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéia, serviam como sacerdotes do Senhor. Eu vou falar sobre esse texto, por isso que eu vou repetir. Calma, você vai prestar atenção no que eu estou lendo. Todos os anos, esse homem subia, certo? Da sua cidade, para adorar e sacrificar o Senhor do exército, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. Eu quero falar justamente isso aqui, de Ofni e Finéias. Você percebeu que havia aqui, antes, você percebeu que aqui, desse texto aqui, certo? Havia um homem de Ramataí, né? Da região de Efraim, chamado Eucana. Eucana, ele tinha duas esposas, né? Penina e Ana. E Eucana descia todo ano para sacrificar o Senhor. Mas eu não quero falar vamos dizer assim, da esterilidade de Ana, não. Eu quero falar de algo muito mais profundo, que talvez você não tenha percebido ainda, você que está aqui, que fala que ele descia, mas a sua esposa, para sacrificar a Deus. E quem era o sacerdote? Era os filhos de Eli, naquele lugar. Não era Eli, eram os filhos de Eli. E, amados, e ali ele descia para sacrificar, para adorar a Deus, e o sacerdote que recebia a seu sacrifício eram duas pessoas que estavam dentro do tabernáculo, cuidando das coisas de Deus, assumindo um papel de suma importância, que era ser sacerdote, que era cuidar da parte espiritual do povo de Deus. Era eles que tinham a autoridade sobre ali aquele povo que ele se encontrava, a qual ele estava à frente. Quem? Os dois filhos dele. Mas, vem comigo, preste atenção. Nesse texto, você percebe que Ana
ainda não estava grávida. Ainda não estava grávida. Ela ainda estava tentando. Ela tinha um desejo muito grande de ter um filho. Mas algo estava errado. Tinha alguma coisa errada ali. Tinha alguma coisa que precisava ser consertada. Mas que ninguém, ser humano, ninguém ali tinha autoridade para fazer o que ia ser feito. Porque veja bem, olha só, quando diz assim, Ana, certo? Ana no capítulo 2 diz, então Ana orou, coração exulta ao Senhor e minha força está exaltada por causa do Senhor. E a minha boca se ri, meus inimigos, pois me alegro na sua salvação. Aqui é o canto de Ana, quando ela teve Samuel. Mas veja bem, olha irmãos, estava havendo algo errado dentro do tabernáculo. Estava alguma coisa errada dentro da casa de Deus. Como eu digo sempre, que está lá em Efésios, Deus, ele é o cabeça da igreja. Deus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Quem manda na igreja é Deus. Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Irmão, quem manda nesse mover de Deus, da igreja, do crescimento, do que é para fazer, do que é para acontecer, é Deus. Então, você percebe aqui, a qual tinham 2 sacerdotes, acho que você já está sabendo, não quero chegar do que eu estou falando, tinha 2 sacerdotes que estavam representando Deus naquele momento. Era Deus que ele representava. Porque estavam ali representando dos 2 o Espírito, Deus Todo-Poderoso, onde ele recebia as ofertas e tinha o poder de oração, de perdoar os pecados daquele povo através de Deus. Mas vem comigo, veja só. No capítulo 2, versículo 2, diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com o Senhor. Você percebeu os textos que eu acabei de ler? Eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. Eles eram os homens que Eli escolheu, que Deus aprovou, para servir a Deus no templo. Mas com o passar do tempo, eu não acredito que eles já eram assim, do versículo 12, do capítulo 2. Eu acho que quando ele começou, ele tinha um verdadeiro amor. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles se deixaram levar pelos erros. Porque quando chega aqui, diz assim, os filhos de Eli eram ímpios, não se importava com o Senhor. O costume desse sacerdote era com o povo. Era o seguinte, quando alguém oferecia o sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando um garfo e 3 dentes. E colocava e tirava o melhor, que era o melhor para Deus, ele tirava o melhor para si. Irmão, nós não podemos nos dar o pior para Deus. Você está entendendo por que Deus dizia que ele era ímpio? Porque ele não dava o melhor para Deus. Ele ficava com o melhor de Deus. Você está entendendo? Porque o que Deus quer de mim e de você é que você se dê o melhor para Ele. E não você receba, queira o melhor para si. Qual é o seu melhor para Deus? Então aqui, as pessoas, como diz aqui, ó, as pessoas, eles colocavam na vasilha, versículo 14, eles colocavam na vasilha ou num tacho, ou no caldeirão, ou numa panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procedia com todos os Israel que iam para Siló. E antes de queimar a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para o sacerdote assar, pois receberá de ti carne cozida, não mais crua. Se o homem lhe respondia, deixa a gordura queimar primeiro, depois toma, quando desejarem, ele dizia, tu me darás agora, do contrário, eu tomarei a força.
Você percebe como estavam os filhos de Eli? Muitas vezes, irmão, percebe como aquela liderança, aqueles líderes, muitas vezes estão fazendo o seu pior para Deus. Mas Deus tem olhado isso. Enquanto Ana estava atrás de um filho, Deus estava atrás de um substituto. Para quem? Para Finéia e Ofni. Então, Deus já estava procurando alguém para substituir aqueles dois. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Porque nesse momento que nós estamos vivendo, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece assim em vão. Deus está preparando algo novo para mim e para você. Tudo que está acontecendo é porque Deus está preparando algo diferente para mim e para você. Deus está fazendo algo diferente na nação e no mundo. Porque nós acreditamos que nada acontece por acaso. Quando esses homens estavam aqui tramando, fazendo o seu pior para Deus, Deus já estava trabalhando para fazer a mudança a qual eles nunca imaginavam que ia acontecer. Mas Deus não tirou eles dali de imediato. Não. Eles pagaram o preço. Não só eles, como Eli. Eli pagou o preço porque sabia da situação e não tomou decisão nenhuma. Muitas vezes nós sabemos do que devemos fazer e não fazemos. Às vezes nós sabemos que temos que fazer, temos que realizar e não realizamos para Deus. Aí Deus levanta outro, Deus prepara outro para botar no seu lugar, para botar você de escanteio e você pagar o preço por algo que você deixou e está deixando de fazer. Então tenha cuidado, porque você pode pensar que está tudo bem com você, porque você continua fazendo a obra de Deus relaxadamente e que nada vai acontecer na sua vida. Deus já pode estar preparando alguém para te substituir, alguém para tomar o teu lugar. E aí esse alguém vai vir e tomar o seu lugar e Deus vai colocar outra pessoa para tomar conta daquilo que era para você tomar conta. Então muitas vezes nós precisamos entender isso, precisamos que o que aconteceu com Ofni e Finéia. Então, se eu e você, nós não entendemos isso, como é que nós vamos entender o que vai estar acontecendo? Quando Deus levantou Samuel, eles não imaginavam. Por que eles imaginavam? Porque Samuel estava ali, certo? A casa de Eli, já sendo preparado para substituir os próprios filhos dele. E Eli nem imaginava também isso. Porque Deus falou diretamente com Samuel, não falou com Eli. Entendeu? Então, Samuel foi levantado dentro da casa de Eli, aprendeu com Eli, mas não aprendeu as coisas erradas, aprendeu as coisas boas. A como deveria ser um sacerdote, como deveria ser um homem de Deus, como deveria ser aquela pessoa que iria cuidar das coisas de Deus. Amados, quando eu li esse texto, muito me preocupou, porque o que nós vemos ultimamente é pessoas relaxadas, pessoas que fazem a obra de qualquer jeito, pessoas que fazem a obra de qualquer maneira, e isso é preocupante. Eli não se preocupou com isso, apesar de muitas pessoas reclamar a ele, mas a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu com Eli. Eli morreu, seus filhos morreram, a glória do Senhor foi embora, que foi a arca. Não veja a perca de tudo isso. Eli pagou um preço alto, os filhos pagaram um preço alto pela sua rebeldia, pelo seu mau tratamento com o tabernáculo, pelo seu mau comportamento no tabernáculo. Eles simplesmente, Deus tirou eles e tirou eles daquele lugar e colocou um que Deus já estava preparando. Eles não sabiam, mas Deus sabia de tudo. Deus sabe de tudo. Eu não sei se você nesta manhã está entendendo essa mensagem, que é pequena. Eu vou estar pregando essa mensagem na minha igreja. Essa mensagem eu vou pregar na minha igreja, na igreja a qual Deus me colocou, e eu tento fazer o melhor. Vou estar pregando, não era lá, mas isso aqui só é introdução, só uma reflexão a respeito desse assunto, que eu quero dizer para você: tenha cuidado, faça a obra da melhor forma possível, faça a obra da melhor maneira possível, que possa ser que Deus esteja levantando outra pessoa para colocar no seu lugar. E você pode dizer assim: ah, pastor, para mim tanto faz. Não.
porque não é somente isso. Quando Deus tira você daquele lugar, ele simplesmente te coloca em outro lugar e você vai pagar um preço alto por aquilo que você deixou de fazer, tá bem? Então que Deus abençoe você, tenha um bom dia e a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.